Olá, meus queridos irmãos e meus amigos do canal Retorno da Glória, graça e também paz a todos vocês, da parte do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém? E, meus queridos, antes de iniciarmos o nosso assunto de hoje, eu peço humildemente a vocês que deixem aí o seu like para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo importante e assim ele divulgue para mais pessoas, ok? E dessa forma você também vai estar ajudando na proclamação do Evangelho Eterno. Bom, o nome desse canal, o Retorno da Glória, já deixa bem claro que o objetivo principal aqui é trazer mensagens para preparar um povo para a segunda vinda de Jesus. Contudo, meus queridos, o nome O Retorno da Glória não está se referindo primeiramente à segunda vinda do Senhor Jesus em glória e majestade, mas primeiramente esse título está falando do retorno da glória que vocês e eu precisamos ter. O caráter de Cristo, assim como se manifestou no tempo dos apóstolos, para que venhamos a receber o selo de Deus e a chuva serôdia em toda a sua plenitude, para darmos o alto clamor das 3 mensagens angelicais, que é o Evangelho Eterno, para que venha o fim. E com esse pensamento em mente, eu quero refletir então um pouco com vocês em um texto do Espírito de Profecia que se encontra lá no livro Reavivamento e seus resultados. O Espírito de Profecia nos diz assim: devemos conservar-nos imaculados do mundo, se é que queremos ser achados irrepreensíveis no dia de Deus. Fé e obras vão de mãos dadas, agem harmoniosamente na obra de alcançarmos a vitória. Obras sem fé são mortas, e morta é a fé sem as obras. Amigos, a serva do Senhor, inspirada pelo Espírito Santo, ou seja, o próprio Espírito Santo, por intermédio da sua profeta, nos diz que o povo de Deus deve se conservar imaculado do mundo. Bom, muitas vezes quando estamos dando estudos bíblicos e nos deparamos com a palavra santo, prontamente nós dizemos para as pessoas que estão estudando conosco que ser santo é ser separado. Mas, meus queridos, semelhantemente a como nas novelas e séries as pessoas citam a palavra amor, mas não procuram saber o que realmente isso significa, da mesma forma, quando falamos que santo é ser separado, na maioria das vezes, não temos a mínima ideia do que significa essa tal separação. Irmãos, quando dizemos que somos separados do mundo para Deus, nós estamos automaticamente dizendo que saímos do mundo onde habita o pecado e fomos colocados à parte, fomos separados do pecado do mundo para servir a Deus em santidade. E, em resumo, ser santo é habitar em um mundo de pecado, mas ser separado do pecado para andar em santidade diante de Deus e também dos homens. E, exemplificando ainda mais o que é ser santo e viver em santidade em um mundo de pecado, em 1 Coríntios, lá no capítulo 10, versículo 13, o apóstolo Paulo nos diz que somos separados e santificados para Deus a fim de obtermos completa vitória sobre o mundo, porque ele diz assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá o livramento para que vocês a possam suportar. Amigos, nos mantermos imaculados do mundo é a mesma coisa que constantemente obtermos vitória sobre todas as tentações que existem no mundo. Veja, nós dizemos que Jesus é o nosso modelo em todas as coisas. E um pouco antes de ser crucificado, Jesus diz para os seus discípulos que o príncipe deste mundo estava chegando, mas que nada da parte de Satanás existia nele. Ou seja, nenhuma das tentações de Satanás afetaram a Cristo. Nenhuma das tentações que haviam no mundo fizeram com que Jesus caísse. Jesus vivia no mundo, mas estava completamente separado do pecado que há no mundo. E, comentando essas palavras de Cristo, no livro O Grande Conflito, na página 271, Ellen White diz que Satanás nada pôde achar no Filho de Deus que o habilitasse a alcançar a vitória sobre Cristo, porque em Cristo não havia pecado que Satanás pudesse usar para sua vantagem.
Contudo, ela continuou o texto, dizendo que esta mesma condição de não haver pecado que Satanás possa usar para a sua vantagem deve se encontrar na vida daqueles que vão subsistir no tempo de angústia. Amigos, Deus não nos chamou para sermos cristãos sabatistas, mas Deus nos chamou para sermos imaculados. Deus nos chamou para termos toda a lei inscrita em nosso coração para que não venhamos a pecar contra Ele. Porque, como está escrito em 1 João, no capítulo 3, versículo 4, todo aquele que transgride a lei, esse também peca, porque o pecado é a transgressão da lei. Queridos, se queremos ser achados irrepreensíveis no dia de Deus, não será o fato de ficarmos proclamando que a guarda do sábado continua vigente que nos fará irrepreensíveis. Aqueles, meus irmãos, que realmente serão irrepreensíveis diante de Deus, diante do seu trono, são aqueles que não se contaminam com mulheres, ou seja, são aqueles que dizem que toda a lei deve sim ser guardada, mas que também não introduzem em suas vidas as roupas, as músicas, a alimentação, a maneira de falar e a maneira de trabalhar que as demais corporações religiosas, as filhas da grande meretriz, introduziram em suas igrejas. Os que serão irrepreensíveis no dia do Senhor são aqueles que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. E o Cordeiro, meus irmãos, ele não apenas era morto ali no pátio do templo, mas como vemos em Apocalipse capítulo 5, ele passa pelo lugar santo, entra no lugar santíssimo e sobe no trono onde se encontra a lei do Senhor, a qual é santa, justa, boa e perfeita. Amigos, o Cordeiro não nos ensina a ficarmos somente no pátio, a ficarmos somente contemplando o seu sacrifício, mas ele segue por todo o santuário e ao subir no trono de Deus, ele confirma que é para a justiça e o juízo que ele quer guiar os seus escolhidos. Amigos, fé e obras devem andar de mãos dadas, porque se dizemos que somos remanescentes da profecia bíblica, mas não apresentamos na nossa vida as obras dos remanescentes, guardar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus, então a fé que nós temos em ir para o céu quando Jesus voltar é morta, porque os demônios também creem que Jesus voltará e eles temem diante disso, mas por não guardarem os mandamentos de Deus e não terem a fé de Jesus, o fogo do inferno, como dizem as Escrituras, para eles está preparado. Queridos, Deus nos ama e Ele quer nos salvar. Mas o Senhor também amava Lúcifer e todos aqueles que se uniram a Ele em rebelião contra o seu governo. E se o Senhor não poupou nem mesmo os anjos que caíram da sua posição, mesmo nos amando, a ponto de dar a sua vida para nos resgatar, se as nossas obras não estiverem em harmonia com a nossa fé na verdade presente, o Senhor também não nos poupará. Bom, que a glória do Senhor, o seu próprio caráter, o qual é concedido à sua igreja, possa retornar para vocês e para mim, a fim de podermos naquele dia, no dia em que o Senhor se manifestar em sua resplendente glória, dizer: esse é o nosso Deus a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Então, meus queridos, nós vamos ficando por aqui. Mas antes, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado e glorificado seja o Teu excelso nome. Pai eterno, nós queremos ver a glória de Cristo e nós queremos ver a Tua glória. Mas antes, precisamos ter o Teu caráter, precisamos que Ele se manifeste em nossas vidas. Portanto, Pai, derrame sobre nós o Espírito Santo e nos conceda o caráter de Cristo para que possamos entrar no reino da glória. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, meus amigos, se essa mensagem falou ao seu coração, então, além do seu like, deixe também aí um humilde comentário para que o YouTube divulgue esta mensagem para outras pessoas, ok? Então, um grande abraço a todos e fiquem sob a paz do Senhor Jesus Cristo.